Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Café Zoando, este nosso palco de debates, aqui sempre defendendo a liberdade de expressão do povo brasileiro. E café zoando a vida desse povo. Outro dia uma pessoa me perguntou por que esse nome, de onde eu tinha tirado esse nome, Café Zoando. Ora essa, tem tanta gente que cria uns verbos aí tão que viraram moda, né? É bombar, é empoderar, é um monte de coisa aí. Pois é, e como eu sou um apaixonado por café, como milhões de brasileiros, eu resolvi implantar essa palavra aí, o café zoando. E vamos aí fazendo as nossas cafezoações, café zoando o noticiário, falando, analisando, botando para quebrar nesse país chamado Brasil, que agora virou palco da festa dos maconheiros, minha gente. É, a maconheirada tá em festa. A maconheirada tá em festa no Brasil. Eu nunca vi tanto interesse, tanta discussão para defender esse povo, não é? Essa turma que gosta da maconhinha, da droga, lá da Cracolândia, que a maior de todas é em São Paulo, mas que tem várias Cracolândias espalhadas aí pelo Brasil. A primeira notícia que eu trago hoje para vocês é a que o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, diz aqui, o site da Revista Oeste, fixa o limite de 40 gramas de maconha para distinguir o usuário de traficante. Ou seja, para diferenciar, né? O maconheiro. Se o maconheiro tiver com 40 gramas de maconha lá da droga dele para usar, aí tudo bem. Segundo o STF, ele é para ser tratado como usuário de droga. E se tiver do que isso, mais do que 40 gramas, traficante. Aí vocês imaginam no Brasil a confusão medonha que isso vai dar na hora da abordagem policial. Você já pensou um policial bem intencionado, cumpridor de seu dever, vai lá e aborda um maconheiro, aí diz, essa maconha aí, o maconheiro diz, não, seu polícia, só tem 40 gramas. Aí o policial experiente, né, diz, não, tem mais. Aí o maconheirinho, muitas vezes, já tem um advogado bom. Aí diz, epa, eu vou ligar pro meu advogado, que aqui não tem 40, tem mais de 40 gramas não. Aí começa a confusão, sabe? Vocês já pensaram um negócio desse? Liberaram agora 40 gramas. Quem sabe daqui uns anos não vão liberar mais 20 gramas, mais 30. Aí daqui a pouco a maconheirada está andando com 100 gramas, com 200 gramas, e o Brasil se atolando cada vez mais, porque não tem uma política séria, porque não tem autoridades corajosas e independentes ao ponto de combater o tráfico. É a maior indústria do mundo, o tráfico de drogas. Mas se houver coragem e determinação, minha gente, ele há de ser combatido. Agora a gente sabe, né? Falta investimento para as polícias. Quando pegam aí um traficante que tem um dinheirinho, tem um bom conhecimento, a gente já viu em diferentes partes do mundo o tratamento como é dado. E às vezes pega um maconheiro rei sem futuro desse, passa 10 anos na cadeia. Essas discrepâncias judiciais, que não ocorrem somente no Brasil, não. Ocorrem em vários países. E os países vão dando liberdade, vão dando chance à maconheirada, e a juventude vai se atolando, vai sendo cooptada para trabalhar para o tráfico. É ou não é assim? E o senhor, a senhora, que me dão a honra de acompanhar o canal Cafézão, o que é que pensam disso? O que é que acham disso? Está correto o Supremo Tribunal Federal botar também, se meter também nesse assunto e dizer que até 40 gramas o maconheirinho pode andar livre, fumando a maconhinha dele? Aí se juntar aí meio quilo de maconha e distribuir para um bocado de maconheiro. Aí quando a polícia chegar, cada um diz, não, eu só tenho 40 gramas. Eu vou dizer, eu tenho 39 gramas. Seu polícia aqui, ó. Daqui a pouco, o maconheiro já vai andar, sabe com o quê? Com uma balança de precisão. Vocês duvidam disso? Se não é que não já estão andando. É para quando a polícia chegar e dizer, opa, vamos pesar aqui. Aí começa a confusão. A balança foi aferida pelo Inmetro. Rapaz, é uma esculhambação, né? Não é esculhambação nesse país. Como é que a gente vai acreditar? Como é que a gente vai dizer às crianças, à juventude? A gente vai continuar enrolando os jovens, como a gente foi enrolado, que o Brasil é o país do futuro. Que futuro é esse, minha gente? País desse que está dando cabimento, está dando folga para maconheirada. Diz aqui a notícia da Revista Oeste também o seguinte,
De acordo com o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, o limite é, abre aspas, relativo. Esse limite de 40 gramas. Portanto, se uma pessoa portar menos que essa quantidade de maconha, mas, segundo o policial, adotar práticas de tráfico, deverá ser processada criminalmente. Isso vai dar muito pano para manga, viu? O jeito que tem insegurança jurídica em vários pontos desse país vai ser uma confusão. A maconheirada tá vibrando. A maconheirada tá batendo palma, ó. Essa maconheirada, os caras que dizem que eu fumo só um baseadozinho, sabe? Não, eu sou só um baseadozinho. Claro que essa discussão vai muito mais além, deve ir muito mais além, com outros tipos de drogas, com as drogas aceitas pela sociedade, como a gente chama, né? Que é o álcool, a droga, uma dessas drogas é o álcool, a outra é esse cigarro comum que também é vendido, que também vicia, que também mata. Mas a questão, o X da questão dessa da maconha, é porque liberando a maconha, vocês não se enganem. Não se enganem que já existe uma corrente muito forte para começar a liberar também um pouquinho das outras porcarias. Aí daqui a pouco vão dizer, não, mas quem cheira 5 graminhas só de pó também não pode ser traficante, não. O bichinho é só usuário de cocaína. E aí começa. E aí daqui a uns dias, alguém duvida disso no Brasil. Alguém duvida disso no Brasil. E daqui a uns dias aparece alguém dizer, não, você não pode mexer na Cracolândia, não. Eles são todos doentinhos, os bichinhos. Só que a Cracolândia, claro, tem muita gente doente, dependente químico, da maconha, da cocaína, do álcool, do crack. Lógico, tem milhões mundo afora, milhões no Brasil. Agora, quem é que está ganhando mais com essa venda dessa droga? É o infeliz que está lá vendendo 100 gramas, um papelotezinho, 2 cigarros de maconha? É não, minha gente. E as pessoas de bem, as pessoas honestas do Brasil sabem disso. Quem ganha dinheiro é o tráfico, é o cara que está lá na mansão, é o cara que está num grande escritório muito bem instalado, às vezes se passando por bom moço, é o cara que está, sabe, passeando num carrão de luxo, blindado, é o cara que tem acesso a várias esferas do poder. São esses canalhas grandes. Mas aí já viu, né? Raramente um desse é preso. E tem uns que são presos e saem pela porta da frente do presídio. Ou não é assim aqui no Brasil? Ou eu estou inventando? Dia desses teve aí um chefe de uma facção dessa criminosa, saiu pela porta da frente, com autorização judicial. Aí ficam os policiais que lutaram, trabalharam para prender um cachorro desse, um canalha desse. Tá entendendo? Aí agora a polícia está toda gastando o dinheiro da gente para pagar a diária, para pagar o salário dos policiais, o combustível, toda a estrutura que a polícia necessita e merece para trabalhar, para tentar botar esse traficante de volta na cadeia. Mas já foi solto. Aí tem mais uma, deixa eu tomar aqui um golinho de café para falar mais uma, comentar com vocês aqui, que me dão a honra aqui do canal Café Zoando, e eu já faço o convite para você se inscrever neste canal. Se inscreva, deixe seu like aí, seu joinha, ative as notificações, clicando aí neste sininho, que é para você receber uma notificação, um aviso, sempre que a gente postar um novo conteúdo. Compartilhe esse vídeo, fale com seus colegas, seus amigos, seus familiares, com todo mundo sobre o conteúdo deste canal Café Zoando. Venha participar deste canal com a gente. Deixe aqui seu comentário. Vamos aumentar a nossa força, crescer essa corrente, minha gente. Chega de apostar e de dar visibilidade a canais por aí, a veículos de comunicação por aí, que estão a serviço das drogas, a serviço da falsa moralidade, a serviço da destruição das famílias. A gente tem que tratar como eu trato aqui, e certamente outros tratam em outros veículos, em outros canais, tratar de assuntos desses importantes, que colocam em risco a vida de todos nós. Vamos para São Paulo agora fazer um comentário aqui sobre São Paulo. Está aqui o material no portal Metrópolis. É cada um nesse país que a gente não acredita. O prefeito de São Paulo deu uma entrevista lá, o Ricardo Nunes, dizendo, sabe o quê? Traficante que enfrentar a Guarda Civil Metropolitana, abre aspas,
vai tomar na testa. Fecha aspas. E deixa eu ler aqui para vocês entenderem melhor essa situação. O prefeito Ricardo Nunes disse nesta quarta-feira, dia 26 de junho de 2024, que traficantes que enfrentarem a Guarda Civil Metropolitana na Cracolândia, no centro de São Paulo, vão tomar na testa. Afirmou ainda que não se pode esperar que os guardas cheguem com rosas para lidar com os usuários de drogas que vivem na região. As declarações foram feitas durante uma entrevista em que Nunes repercutia a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, divulgada na terça-feira, dia 25, que proibiu a Guarda Civil Metropolitana de promover dispersões de multidões na área. A ação que ensejou a decisão foi proposta pelo Ministério Público de São Paulo. Abre aspas para palavras do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A GCM não vai com rosas tratar quem está agredindo alguém. Não vai. A GCM vai usar de sua expertise para garantir a segurança da pessoa e de nossos agentes. Fecha aspas, disse o prefeito, enquanto dizia que muitas vezes os guardas civis tinham de agir na área para conter agressões entre os próprios dependentes de crack aglomerados na rua. Segue aqui o texto do portal Metrópolis dizendo o seguinte: o prefeito afirmou que a GCM é um dos órgãos que mais levam dependentes, por meio de convencimento, aos locais de atendimento médico. Abusos de autoridade e truculência injustificadas, segundo ele, são punidos. E o prefeito disse que só neste ano já mandou uns 5 guardas civis metropolitanos embora, ou seja, exonerou, demitiu, porque eles estariam envolvidos aí em abuso de autoridade. Em complemento, diz aqui o texto, Nunes disse que a GCM tem protocolos de atuação para casos em que o uso da força é necessário. Para ele, é preciso que os agentes tenham segurança de que podem recorrer a esses protocolos sem receio de serem punidos. Abre aspas. Da nossa parte, não vamos permitir que ninguém transgrida as regras, disse o prefeito, destacando que o tratamento inclui ainda respeito e cordialidade com todos os cidadãos. E diz aqui, Nunes, o prefeito Ricardo Nunes, também fez críticas indiretas à decisão da juíza Gilza Helena Rios, da 15ª Vara da Fazenda Pública. Abre aspas. A gente tem uma controladoria muito contundente. Agora, o que é ruim é que quem está de fora, no ar-condicionado, querer analisar quem está lá no dia a dia. Fecha aspas. Mais um golinho de café que eu preciso para dar uma cafezoada, uma analisada aqui nessa situação. Você que está aí me dando a honra, você que está acompanhando o canal Café Zoando. Guardas civis metropolitanos de São Paulo não podem mais dispersar as multidões, as aglomerações na Cracolândia. Foi o que determinou essa juíza. O prefeito, por sua vez, defendeu a categoria dos guardas civis metropolitanos. E agora? O que eu vejo é o seguinte, e gostaria de saber sua opinião. Tem muita gente, tem muita autoridade aí inibindo o trabalho dos agentes de segurança. Inibindo. Tem muito policial que vai para a rua sem a mínima vontade de trabalhar. Podem ter certeza disso. Policiais, guardas civis. Porque, como disse aqui o prefeito de São Paulo, eles têm receio. E quando a polícia é recebida pela bandidagem, nós vemos aí vários casos. Polícia é recebida a bala. Quantos policiais já morreram, perderam as vidas no estrito cumprimento do dever, trocando tiros ou às vezes sendo atingidos covardemente, com tiros pelas costas, dados pelos marginais, pelos bandidos, pelos fora da lei. Agora, eu pelo menos não vejo tantas declarações, tantas ações, tantos blás, 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 como a gente fica,
ouvindo por aí, tem muitas autoridades que não vão direto nos traficantes. Ou tem alguém inocente nesse país achando que aqueles miseráveis que vivem na Cracolândia de São Paulo e nas outras Cracolândias espalhadas Brasil afora, tenho quase certeza que aí na cidade que você está vendo esse vídeo neste momento, tem também uma Cracolândia. Essas Cracolândias financiadas pelo tráfico de drogas, pelas facções criminosas, por essa turma que eu falei há pouco tempo, que vive em mansões, que vive circulando em carrões, frequentando as altas rodas da sociedade. Ou não é assim? Ou nunca foi assim no Brasil e em outros países, minha gente? Aí querem tratar o cidadão de bem como tolo, como idiota, inibindo, proibindo a ação de guardas civis metropolitanos e de outros agentes de segurança? Qual a intenção? Qual é a intenção? Interessa a quem? Colocar medo na polícia, colocar medo nos policiais. Quem está se favorecendo com isso? Quem é que está ganhando mais dinheiro com isso? Quem é que está se beneficiando? Quem é aliado do tráfico de droga? Quem é aliado das facções criminosas, além das próprias facções? Como é que a gente vai viver nesse país polarizado, dividido, onde muitas pessoas estão aí ainda brigando, que eu sou de direita, o outro diz eu sou de esquerda, e começa uma briga medonha? Como é que a gente vai confiar num país desse? Como é que a gente vai confiar num país que tem general por aí pedindo voto para descondenado? Tem general por aí andando de mão dada, de braço dada, com os cabras aí, com os políticos encalacrados com a justiça. Que se você puxar a capivara dele, a ficha criminal vai dar mais de quilômetro. Como é que a gente vai acreditar nisso, nesse país? Aí ainda ficam brasileiros, milhares, milhões por aí, nessa polarizaçãozinha ridícula. Esse país precisa ser levado a sério, precisa ser tratado com seriedade. Precisa ter gente de coragem para falar disso. Precisa ter gente independente. Em todos os setores. No jornalismo, no direito, na área jurídica, entre os políticos, entre os professores, as donas de casa, os estudantes, os desempregados, seja quem for. A gente não pode ter conhecimento desse tipo de coisa, ver esse tipo de coisa, saber que existe e ficar calado e aceitar. Ou então ficar também com medo, igual os policiais que têm medo de atacar a bandidagem, porque podem sofrer sanções de algumas autoridades, e aí o cidadão, os profissionais, ficam calados, porque uns por interesse econômico, puramente, e outros por medo. Enquanto isso, a gente vai deixando a maconheirada fazer festas. Enquanto isso, a gente vai aceitando que as cracolândias se formem, aumentem, expulsem as pessoas que moram naquelas regiões há anos, expulsem os comerciantes, e a gente vai aceitando, e não aparece um cabra macho nesse país, nessa nação, que enfrente. A Cracolândia lá em São Paulo começou pequena, foi aumentando, vocês vejam como ela está. Aliás, são várias. Foram se dissipando, se dividindo. São núcleos de Cracolândias. Olha que vergonha. Que vergonha um país aceitar uma imbecilidade daquela, uma pouca vergonha daquela. Aí fica quando tem esses eventos cheio de autoridade, né? Acaba tem mais estrela do que o céu, falando grosso, outros especialistas, outros não sei o quê, outros condecorados, todos doutores, especialistas, e não tem vergonha na cara, não tem coragem. Tem que vir a público. Principalmente agora, você que me dá honra, volto a dizer, muito obrigado você que acompanha o canal Café Zoando. Em época de período, nesse período agora pré-eleitoral, daqui a pouco começam as campanhas oficiais para prefeitos e vereadores.
E é pesquisa para todo gosto. Já prestou atenção nisso? Os institutos de pesquisa ficam tudo escondido, né? Tem uns que a gente nunca ouviu falar. Escondido, igual a orelha de freira. Ninguém vê. Aí quando começa assim, poucos meses antes da eleição, meu amigo, é tanto instituto de pesquisa, pipoca, pipocando. Em todo esse canto tem um instituto de pesquisa. Por quê? Fica aqui uma sugestão, uma simples sugestão. Por que não fazem pesquisas sérias, promovidas por entidades sérias, com o povo, para saber desse tipo de ação? O que é que o povo pensa sobre os governantes? O que é que o povo pensa das autoridades que inibem o poder da polícia? Por quê? Porque os veículos de comunicação, por exemplo, se estão a favor do povo, se são concessões, abram suas câmeras, veículos de comunicação. Os grandes veículos de comunicação, como eles se denominam, a grande imprensa, os consórcios da imprensa, que funcionaram tão bem para eles durante a pandemia da Covid, abram microfones e câmeras em praça pública, sem censura, sem nada programado, sem nada combinado. Abram um link ao vivo e deixem lá. E façam um cartaz. E anuncie dizendo ao povo que pode parar ali de tal hora a tal hora. E essas pessoas podem dizer o que elas quiserem ao vivo, sem censura, sem corte. Qual é o veículo de comunicação do país que tem essa coragem? Que tem esse compromisso com o povo? Qual é o veículo de comunicação, repito, que tem essa coragem? O canal Café Zoando, você pode perguntar, pode fazer? Pode. Mas hoje a estrutura que o canal Café Zoando tem, não tem a condição para fazer isso. Se tivesse, eu digo a vocês, eu já estaria fazendo. Montando uma estrutura mínima numa praça pública. Quer mais uma dica legal? No dia da feira livre de sua cidade. Mas não, esses locais estão invadidos pelos pré-candidatos. É esse país, é esse tipo de assunto que a gente precisa visitar. A gente precisa jogar luz nesses temas. Nesses temas. Vamos parar de dar ouvido a um bando de canalha, de patife, de irresponsáveis, que só querem meter a mão nos cofres públicos, que só querem roubar, que só querem enganar, que só querem que pessoas trabalhem de graças para eles. Tem um monte, eu já ouvi várias reclamações de pré-candidatos por aí, a vereador, a prefeito, juntando grupos para trabalhar, e o povo não recebe nem uma quentinha para trabalhar para eles, um copo d'água. E eles aparecendo, prometendo que depois de eleito, os caras não estão fazendo nada pelo povo antes da eleição, os que querem ser eleitos, vão fazer depois? Vão não. Vocês estão aí trabalhando de graça, iludidos com a grande maioria dos pré-candidatos. Tenham cuidado. Vocês vão sair daí assinando um atestado de idiotas. Trabalhar de graça para essa turma, não trabalhe. É um alerta que eu faço. Não trabalhe de graça para esses pré-candidatos. Valorize-se, que é cada marmota sendo pré-candidato, sem nenhum tipo de discriminação. Mas observem pré-candidatos que estão por aí falando, discursando, se juntarem mais de 3 palavras, eles não sabem completar uma frase. Como é que uma pessoa dessa, que não tem condição de falar, de organizar uma frase, de se expor, como é que uma pessoa dessa tem condições de assumir um cargo, minha gente? De ser um vereador, de ser um prefeito, de ter qualquer outro mandato eletivo? Vamos prestar atenção nisso. Esses que estão aí sem saber somar 3 palavras também são vítimas desse país que não investe na educação. Não investe na educação. Brinca. Faz de conta. Estão aí. Quando estudos, quando levantamentos comparam a educação recebida por nossos jovens com outros países, é uma lástima, uma vergonha. Aí fica aí um bocado de candidato, ou que quer candidato, ou que já tem cargo eletivo. É professora não sei o quê, é general não sei o quê, eu sou comandante não sei o quê. E o Brasil nessa esculhambação, valorizando a maconheirada,
praticamente defendendo a Cracolândia, sem moral, sem força, sem determinação. Porque se tivesse determinação, acabaria. Acabaria. Trata o cara que está lá, que é dependente químico, leva para o tratamento. E quem for bandido, vagabundo, bota na cadeia, dá uma pena e deixa ele lá. Cumprir 20, 30 anos de cadeia, seja o que for. Agora a gente não pode aceitar isso. A gente vai ficar calado. Vai ficar calado. A maconheirada está aí livre. Livre, com a balancinha de precisão no bolso. Daqui uns dias vocês vão ver se não vai acontecer um caso desse. Da polícia, de um agente de segurança abordar e um maconheiro safado, sem futuro, tirar uma balança de precisão e dizer: peraí, seu polícia, vamos pesar aqui minha maconha. E o policial vai ficar o quê? Vai ter que dizer sim, senhor, pro vagabundo, que a lei agora está defendendo que o bichinho pode ter 40 gramas de maconha no bolso. Tem que respirar fundo, tem que tomar água, tem que tomar muito café para tentar manter a tranquilidade, minha gente. Pense, a responsabilidade de mudar esse país está em nossas mãos. Não transfira para outros, principalmente se esses outros forem os assaltantes dos cofres públicos, mesmo que já estejam com diplomas de inocente. Tenha cuidado. Tenha cuidado. A principal arma para começar a mudar isso é o seu voto. É o seu voto. Pense. Se você não quer se anular, se você não quer deixar de votar, vote. Agora, escolha pelo menos o menos ruim, o menos ladrão, o menos descondenado. O que não fique ligado àquela mesma corda de caranguejo que em toda a campanha aparece junto agarrada. Dê dignidade ao seu voto. Dê dignidade à sua família, a você, à sua vida. Pense que podemos ter dias melhores. Agora, se a gente continuar fazendo parte, apoiando e aceitando a maconheirada, a Cracolândia e outras fuleiragens dessas, eu não sei onde esse país vai parar. Ou melhor, até imagino. Mas não é nem bom a gente falar disso. Pelo menos por enquanto. Muito obrigado mais uma vez por sua companhia, por sua audiência, por sua paciência. Obrigado a você que toma o seu cafezinho comigo toda a vida que a gente está aqui no canal Café Zoando. Mais uma vez, eu peço a Deus que nos livre de todos os males.